Oi gente, tudo bem? Vamos hoje falar sobre o incrível Legião, que é a continuação do Exorcista, de William Peter Blatty. Esse aqui é um livro que eu não conhecia, que eu não sabia da existência dele. É uma continuação direta do Exorcista, do mesmo autor do Exorcista, né? E por incrível que pareça, ele também tem uma adaptação para o cinema, que o próprio escritor dirigiu em 1990, ele chama O Exorcista 3, que eu ainda não assisti. Ele acho que está na Amazon Prime para alugar, e eu espero um dia alugar para assistir, mas eu não sei se esse aqui é um livro que pode ser muito bem adaptado, porque a escrita do autor nesse livro é um pouco mais rebuscada. Mas para falar um pouquinho dele só depois da vinheta. Então, como vocês sabem, o Exorcista, a gente tem, para lembrá-los um pouquinho, a gente tem a possessão de uma garotinha que começa a ser possuída depois de ter jogado com o jogo da Ouija. Aqui a gente tem nesse livro e no filme um marco histórico do cinema de terror e dos livros de terror em si, porque ele traz esse tema do exorcismo e da possessão demoníaca para a literatura e para o cinema em si. A adaptação foi muito fiel ao livro, os efeitos especiais ficaram um pouco datados, mas o filme é muito bom, eu gosto bastante, e o livro foi incrível. Eu li o ano passado e ele se converteu, ou se transformou num dos melhores livros que eu já li do gênero para a época e tal, tendo em consideração que ele foi um livro escrito no século passado. Mas esse aqui, a continuação do Exorcista, é uma continuação direta, como eu já falei. A gente aqui tem alguns personagens do livro anterior, e o principal, que é o detetive Kinderman, investigando alguns casos de assassinato. Diferente do livro anterior, aqui a gente vai acompanhar, embora no final a gente tenha um pouquinho de sobrenatural, aqui a gente vai acompanhar o desenrolar de alguns assassinatos. Ele parece um livro bem diferente do anterior, porque aqui o foco são a investigação de alguns assassinatos bizarros pelo detetive, o protagonista aqui dessa história, como eu já disse, é o Kinderman, e ele vai investigar alguns casos de assassinatos que estão acontecendo. Esse livro aqui se passa alguns anos depois dos acontecimentos lá do primeiro livro, O Exorcista. O livro começa com a descoberta de um corpo de um menino assassinado numa baía ou perto do mar, com algumas marcas bizarras do que aconteceu durante o assassinato. A criança está crucificada e tem os pregos imitando a coroa de espinhos de Jesus Cristo no crânio. Eles estão pregados no crânio mesmo. É uma cena bem assim apavorante, bem esquisita, assim, de arrepiar mesmo o assassinato dessa criança. E eles encontram no corpo da criança uma marca que um assassino, um serial killer que tinha morrido tempo atrás, fazia nas suas vítimas. Mas aí o Kinderman vai se perguntar como isso pode ter acontecido se esse serial killer já morreu há uns anos atrás. Naquela cena do crime, um pouquinho mais afastados, alguns metros depois, eles encontram uma senhora idosa que provavelmente ou aparentemente sofre de demência ou de alguma esquizofrenia, e algumas evidências apontam ou relacionam ela com aquele crime. Depois, do outro lado da história, a gente acompanha um neurologista fazendo alguns estudos sobre a mente humana e tal. Ele trabalha num centro psiquiátrico onde tem duas alas, uma ala de psicóticos agressivos e uma ala de pacientes mentais não tão agressivos assim. O Kinderman, ele vai, durante todo o livro, esse aqui é um livro que ele divaga um pouquinho mais do que o Exorcista. O Exorcista parece que você está acompanhando o filme, mas esse livro aqui a gente adentra ou se vê diretamente confrontado com os pensamentos do Kinderman. Ele se perguntando de por que Deus faz as coisas, de por que tem tantos problemas e esse Deus todo-poderoso e onipresente não faz nada
diante de tantos problemas que o mundo tem, né, de assassinatos, de problemas de pobreza, de guerra e tal, ele vive se perguntando por que isso acontece. Se Deus é tão benevolente, por que ele não acaba com tudo isso de uma vez? Se é que ele não pode fazer, ou ele não quer fazer, acabar com todos os problemas da humanidade. E a gente tem esses pensamentos o tempo todo nesse livro aqui descritos, o que pode ser um pouquinho arrastado para algumas pessoas. Mas eu gostei muito porque ele faz umas reflexões bem pertinentes. Eu gostei bastante dessa parte. Mas aí, voltando à história, ele continua se envolvendo com alguns padres, ele tem se aproximado de alguns padres, ele tem em específico um amigo que, por alguns motivos, ele vai ficar internado naquele hospital que eu falei que tinha aquele neurologista. Um desses padres vai ficar internado no hospital e, eventualmente, o Kinderman vai visitá-lo. Eventualmente, esse padre que está internado naquele hospital vem também a sofrer uma morte também bastante bizarra, e também é encontrado no corpo do padre os sinais do Geminiano, que é o serial killer que eu tinha falado para vocês, que colocava essas marcas no corpo das suas vítimas. Então aí a gente já tem 2 assassinatos provocados no livro, e que o Kinderman vai buscar o porquê aquilo está acontecendo e quem que está fazendo aquilo. Mas aí, os sinais que eles encontram no corpo, o Kinderman percebe que estão errados, que a polícia, na época dos assassinatos do serial killer, do Geminiano, ele colocava os sinais, aquele sinal, num lugar do corpo específico, só que a polícia revelou para a mídia que ele o fazia num outro lugar do corpo. E agora esses sinais estão aparecendo no lugar certo. Ou seja, o Geminiano ou está vivo, né? Ou está cometendo esses assassinatos novamente, ou alguém que conhecia o histórico do Geminiano em si, desse serial que ele está fazendo. Dentro desse vai e vem de investigação, o Kinderman vai conhecer um paciente que está na ala dos psiquiátricos. É um paciente bem agressivo que chegou ao hospital um tempo atrás, já faz bastante tempo que ele chegou ao hospital, e ele vai visitar esse paciente que está numa sala, naquelas salas isoladas que tem paredes com proteção para o paciente não se machucar ele mesmo. Ele vai conhecer esse paciente e ele vai perceber que aquele paciente, ao parecer, também está possuído igual a personagem do Exorcista. E a partir daí começa um embate entre o detetive e aquele paciente misterioso que aparentemente está possuído, e ele vai descobrir que aquele paciente é um personagem, é uma pessoa que ele já conhece de outros tempos atrás. Eu não vou falar quem é para vocês, porque aí a gente perderia toda a grandiosidade do livro, e o maior spoiler é esse. O final do livro é um final que eu gostei bastante, mas me decepcionou um pouco, porque ele não tem muitas explicações sobre o que aconteceu com o verdadeiro assassino e porquê de tudo aquilo. Não tem essa parte do grande embate entre o padre, o demônio e tal. Mas eu gostei muito dessa leitura. É um livro que flui um pouco menos do que o Exorcista, mas que ele é um pouco mais profundo. Aqui você sente que o Peter Blatty, ele se aprofundou mais na escrita, e ele colocou algumas reflexões que ele não tinha colocado no livro anterior, porque aquele era um livro com outra vibe, um livro propositalmente para ser um filme, e ele é bem mais objetivo. Esse aqui não. Esse aqui, o autor foi um pouco mais descritivo. Ele conseguiu colocar algumas coisas que ele tinha pensado, que ele se questionava no primeiro e que ele não colocou, e estão aqui na mente do detetive Kinderman. Eu recomendo muito esse livro. Eu acredito que muita gente já deve ter lido, mas eu não vejo tanta gente falando sobre ele. É uma continuação mesmo do Exorcista, embora aqui a gente tenha uma história independente, mas alguns personagens vão aparecer aqui de novo nesse livro. Eu queria comentar também para vocês que tem um outro livro publicado pela Dark Side, sobre o caso real no qual o Exorcista foi baseado.
Esse aqui eu ainda não li, mas pelo que eu pesquisei, o caso real do Exorcista original é baseado num caso de um menino. Então tem esse livro aqui, O Exorcismo, que eu pretendo ler, não sei se agora ou mais tarde, mas a gente fica muito instigado para ler esses casos reais. Eu gosto muito de casos reais. Então, me digam aí vocês nos comentários se vocês já conheciam o livro, se vocês sabiam que O Exorcista tem uma continuação e que tem uma adaptação para filme, coisa que eu descobri, que eu achei incrível e que eu depois vou assistir e vou falar para vocês. Então, minha gente, foi isso que eu tinha para falar por enquanto sobre esse livro incrível que eu recomendo todos vocês lerem. É um livro muito fácil de ler, não tem grandes complicações. E foi isso. Então, até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!